Fala galera do canal Nerd, beleza? Hoje vamos fazer uma análise completa dos episódios 7, 8 e 9 de The Last of Us e o que nos aguarda para a próxima temporada. Então o que esse vídeo aqui contém um pouco? Nós vamos falar da infecção e o nascimento da Ellie, a sua amiga Riley, a decisão do Joel que culminou o final da temporada e o que isso impacta para a próxima temporada. Eu não sei vocês, mas eu estou ansioso para que chegue a próxima temporada. Mas sabe o que me deixa mais ansioso? É aquele seu like maravilhoso que você dá aqui nesse vídeo e que não pode faltar e que contribui muito para o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Vem fazer parte da família Nerd 40. Não esquece de clicar no sininho para receber as notificações, que só vem coisa maravilhosa por aí. Palavra de Vic. Então vem comigo e nós vamos falar desse final dessa série que está maravilhosa e espetacular. Eu não preciso dizer que The Last of Us é, sem sombra de dúvida, a melhor adaptação de game para as telas. Isso eu acho que todo mundo concorda. A série foi incrivelmente fiel, inclusive na dublagem em português, que são os mesmos dubladores originais do jogo. Eu amei todos os episódios, sem nenhuma exceção. A série como um todo. Mas eu vou falar primeiro de cada episódio, depois a gente vai fazer uma fala geral sobre o que essa série representou. Então, primeiro no episódio 7, na forma de um flashback semelhante ao jogo, a história da Ellie e da Riley, e de como a Ellie foi infectada. Essa história ela não tem no jogo principal, mas sim numa DLC do jogo chamada Left Behind. Pra galera que não é gamer aí, DLC é um conteúdo extra que você compra, uma história extra em cima do jogo principal. Então foi assim a única DLC do The Last of Us. Então a história do episódio está fiel a essa fase do jogo, a essa DLC, com pouquíssimas mudanças. E ficou acompanhando o mesmo momento do jogo, onde o Joel está machucado e a Ellie sai para buscar alguma coisa para ajudar o Joel. O episódio mostra várias coisas, inclusive a Ellie iniciando ali, né, a sua descoberta da sua sexualidade. O quê? Não vai embora. Ok. E vendo que o que ela sentia pela Riley era mais do que uma amizade, sendo correspondida também pela Riley. Pois vemos o quanto a Riley se esforçou para poder fazer coisas legais para Ellie, com uma forma de despedida, já que ela ia embora junto com os vagalumes para uma outra base. Nesse episódio nós vemos também como a Ellie foi infectada, onde na série elas são atacadas por apenas um infectado. Já no jogo tem um pouco mais de adrenalina e são vários infectados que correm atrás delas. Eu acho que na série tem muito mais sentido ser apenas um, porque elas caminham ali pelo shopping fazendo vários barulhos, inclusive no jogo a mesma coisa. Elas fazem barulho, elas mexem em várias coisas, então se houvesse vários infectados, com certeza, logo de início eles seriam despertos pelo barulho. Então, para mim, a série ficou mais fidedigna, mais real, porque faz mais sentido ter apenas um infectado ali que sobrou, depois do lugar ser limpo, e esse infectado acabou atacando elas. E na hora de se defender, duas garotas, ainda pequenas e inexperientes, acabam sendo mordidas. Já no próximo episódio, no episódio 8, é um dos episódios mais tenebrosos, mais sombrios, onde temos o encontro da Ellie, já sem o Joel, que está machucado, com o sinistro David. E o que mais me assusta nesse cara é a calma dele, frente a toda a crueldade que ele tem e que se revela durante o episódio, né? E no jogo também se revela durante o jogo. E o episódio ele está fiel ao jogo, com pequenas diferenças que para mim tornam mais fidedignas a série, ou seja, que são condizem mais com uma realidade do que como no jogo. Como por exemplo, a Ellie chega e ameaça o David e o soldado dele com um arco e flecha. Os caras estão armados com rifle, então isso não faz sentido os caras entregarem um rifle uma pessoa com arco e flecha. É uma coisa que na série a Ellie aborda eles com rifle, o que faz muito mais sentido. Fora esses pequenos detalhes, o episódio está muito fiel ao jogo. Uma das outras coisas interessantes que o episódio traz é o desenvolvimento do personagem do David, que na série,
mostra ele ali como um pastor conduzindo os seus seguidores daquele grupo, ele cuidando daquele grupo. E ele revela também para Ellie que ele já foi professor de matemática. Então isso no jogo não tem, então a gente pode conhecer um pouco mais do David. E ele tenta ali se justificar, explicar as atrocidades que ele comete, fazendo seus seguidores comerem carne humana sem saber. E a Ellie havia percebido isso na série ao ver uma orelha cortada no chão. No jogo já é muito mais sombrio, porque a Ellie vê um corpo humano sendo cortado para ser servido como refeição, o que é muito mais pesado. Então esse episódio ele é interessante, mostrar o amadurecimento da Ellie como sobrevivente. Ela tá sem o Joel, mas ela tá sempre alerta, aprendeu como o Joel a não confiar nas pessoas, a sempre desconfiar, tá sempre alerta, e mostra esse comportamento dela com o David. Esse episódio também ele mostra a família de um dos caras que o Joel matou antes dele ser ferido. Essa parte nos mostra ver as consequências quando eles matam pessoas humanas, não infectados, e as consequências disso, porque muitas vezes no videogame você mata aquele personagem que está ali, mas não mostra a consequência, e isso também já é um indício, uma deixa para a próxima temporada. E o episódio termina de uma forma sangrenta, traumática, chocante, quando a Ellie mata o David, com muita raiva. A gente vê uma carga de emoção ali, muito ódio, até mesmo o asco que ela sentia dele. E se reencontra com Joel, que é um pouco diferente do jogo, porque é o Joel que segura a Ellie enquanto ela está golpeando o David. Na série, a Ellie já vai encontrar o Joel do lado de fora, o que faz também mais sentido porque ele ainda lutou com poucos caras, porque ele ainda estava se recuperando de uma infecção, de um golpe onde ele perdeu muito sangue, então ele ainda está bem fraco. Então faz mais sentido ele ainda estar muito lento, né? Nessa situação aí. Já no episódio 9, que é o último dessa temporada, começa com a história do nascimento da Ellie, que não tem no jogo. E assim vemos a atriz Ashley Johnson, que foi quem interpretou a Ellie no primeiro jogo, fazendo agora o papel da mãe da Ellie. Uma cena muito emocionante, cheia de adrenalina, de emoção. E ela ali na luta com o infectado, é possível ver que ela foi mordida antes de cortar o cordão umbilical, o que explica como a Ellie conseguiu desenvolver a imunidade ao Cordyceps. É possível ver também muito forte o amor de mãe da Ellie, que ela dedicou naqueles minutos finais que ela sabia que estava condenada, mas beijando a sua filha, carregando, olhando nos olhos, abraçando e dando todo o amor possível no pouquíssimo tempo que ela tinha. Então foi uma coisa muito marcante, muito emocionante, muito legal de ver. Mostra pra eles, Ellie. Aqui. Oi. Você é fodona. Eu tô com você. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E que faz a gente ter até um pouco de raiva da Marlene, que não conta isso pra Ellie, porque a Ellie não conhecia nada da mãe dela. E não sabia o quanto a mãe a amou até o último minuto. Já na continuidade do episódio, vemos que Joe e Ellie atingem o objetivo, e mesmo que eles tenham sido sequestrados para saber que eles atingiram esse objetivo, porque eles são levados por uma patrulha dos vagalumes que não sabem quem eles eram. O Joel é apagado e a Ellie também são levados para lá e encontram com a Marlene. Antes disso, tem uma coisa muito bacana e do ponto de vista psicológico, emocional, importante. A gente vê, né, o quanto a relação do Joel e da Ellie se intensifica quando eles começam a fazer planos para o futuro. O que é que eles vão fazer juntos? Ela diz que quer ficar com ele, eles querem ter uma vida depois que ela sair do hospital, depois que ajudar na cura. E é um fator esse importante porque ele impulsiona e explica mais as atitudes do Joel depois no final do episódio. Então isso é um impulso a mais para as atitudes do Joel do final do episódio. E antes disso, vemos a Ellie ali muito calada, ainda traumatizada por tudo que ela vivenciou, por ter conhecido um lado obscuro, tenebroso da humanidade que ela não havia,
onde pessoas comiam carne humana, onde ela teve que matar um cara cercado ali de emoção, de muita raiva, e ela fica muito, muito calada, e o Joel tentando todo o tempo ali mexer com ela, fazer uma piada, tentar trazê-la de volta, aquela Ellie falante, cheia de alegria, querendo explorar o mundo. E aí ela só consegue sair desse momento de choque quando eles têm aquela cena do encontro com a girafa que tem no jogo. É muito legal. E é muito legal que a produção da série trouxe uma girafa de verdade. Não foi CGI. O cenário todo, tudo era CGI, menos a girafa. E os atores, é claro. Então foi muito legal, foi uma cena assim, bem emocionante, que finaliza com ele sendo levado pelos vagalumes e acordando no hospital. A parte mais pesada, mais dramática, ela já começa quando o Joel acorda e conversa com a Marlene e descobre que a Ellie vai precisar morrer para acharem a cura, pois a infecção do Cordyceps é no cérebro. E ele não aceita isso, mas a Marlene expulsa. Enquanto ele é conduzido para fora do hospital pelos soldados que vão acompanhando, ele vai pensando em tudo aquilo, os sentimentos, você vai vendo ele ali refletindo, pensando no quanto a Ellie significava, no quanto ele vai perder uma outra filha, porque ele já adotou ela como uma filha. Eles já tinham combinado, por isso que eu falei anteriormente, eles já tinham combinado de ter uma vida juntos, faziam planos de construir algo juntos, como pai e filha. Então aquilo vai pesando enquanto ele vai saindo do hospital. Ao mesmo tempo ele pensa assim, é um sacrifício necessário em prol da humanidade, mas ao mesmo tempo, será que ele vai ficar sem tomar uma outra atitude e deixar uma outra menina que ele já tem como uma filha morrer? E isso pesa muito. Eu acho que eu, como pai, eu entendo a atitude do Joe. E eu acho que é por isso que a gente gosta do personagem, porque ele é muito humano. Ele não é aquele herói clássico, disposto a todo e qualquer sacrifício, não. Ele, como qualquer pai, ele prefere sacrificar a humanidade, mas não a sua filha. E aí vemos um Joel impiedoso, sanguinário, que mata porque ele sabe que se alguém sobreviver, vão atrás da Ellie. Então não pode restar ninguém para que ela tenha uma chance de vida normal. Inclusive a Marlene, que ele mata a sangue frio, porque ele sabe disso. Então ele não pensa duas vezes. Interessante notar também uma coisa, que aqui vai o alerta de spoiler, viu? Para quem não jogou o segundo jogo, que após Joel matar o cirurgião, quando ele está morto no chão, a câmera dá um zoom nisso, em destaque, enquanto o Joel está desamarrando a Ellie, pedindo para as enfermeiras desamarrarem, e mata todo mundo, ele não deixa sobrar ninguém. Mas a câmera dá um zoom no cirurgião morto no chão. Por que isso? Para quem jogou o segundo jogo, sabe que isso vai ser a motivação para antagonista do próximo jogo. E que eu não vou revelar tanta coisa, que não é um spoiler tão gigantesco para quem não jogou. Mas esse é um arco que vai puxar a história para a segunda temporada. E vocês vão saber o porquê esse cirurgião é importante para poder puxar o arco da história e da antagonista, a Abby. Vai mais um spoiler, o nome dela é Abby. E ela é filha desse cirurgião. Então aí o que vai acontecer? Por isso que eu falei da questão das consequências quando o Joel mata pessoas. E esse vai ser um arco para a segunda temporada. E para quem jogou, já está esperando isso, para ver quem é a atriz que vai viver a Abby e como é que vai ser. Isso é interessante porque faz um arco com o episódio anterior, onde mostra a garota chamada Hannah, que é filha do cara que o Joel matou. E ela ali, mesmo eles num clima meio de culto, de reunião religiosa, ela fala que quer a morte do cara que matou o pai dela. Então a gente vê o quanto a violência, o ódio estava ali naquela garota pela morte do seu pai. Então isso realmente já é um demonstrativo do arco da segunda temporada e das consequências da ação do Joel. E foi extremamente violenta no final do episódio. Não se discute isso, mas a gente entende o porquê ele fez. Não que ele esteja certo. O que você faria no lugar do Joel? Você deixava a Ellie morrer em prol da humanidade? Ou você matava geral para levá-la? E o episódio termina da mesma forma como terminou no jogo, onde o Joel está dirigindo o carro e a Ellie vai acordando ali da anestesia e ele mente para ela. Ele diz que infelizmente não foi possível uma cura, que haviam outras pessoas como ela que tinham imunidade também, que eles estavam testando, mas que eles tentaram e não podiam fazer nada. E agora eles iam embora viver uma vida, porque ele sabia, de certa forma, que ele havia tirado dela a possibilidade de escolha, de decidir se ela queria se sacrificar ou não em prol de uma cura. Então a série terminou assim com chave de ouro para mim perfeitamente, que trouxe novidades interessantes, modificações ao meu ver, que foram muito interessantes e que não desmereceram a série. Se você ainda não viu, recomendo que assista legendado, assista dublado, porque para mim é a melhor adaptação de todos os tempos. Mas mais maravilhoso que essa série, sabe o que é? É quando você
não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo, fortalece o nosso trabalho, nos deixa muito felizes para preparar cada vez mais conteúdos melhores para você. E se você ainda não é inscrito, aperta aqui, ó, inscrever-se e não esquece, ativa o sininho para receber as notificações de todas as novidades e vídeos novos que vão chegar por aí no Nerd 40. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!